Mateus 21, 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Amém. Amém, irmãos. Filho de Davi, né, é o que gritavam aí a multidão, que gritava a multidão quando Jesus entrava em Jerusalém, né? Chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, pouco tempo antes, se eu não me engano, uma semana antes da sua crucificação. Ele entrando em Jerusalém era aclamado, e então diz o texto que a multidão gritava Hosana ao filho de Davi, né? Hosana, para quem não sabe, não é Hosana, não é. Hosana é um grito de súplica, né? Salva-me, ajuda-me. Então é como se estivesse gritando que esse é o filho de Davi, é o que nos salva, é o que nos resgata, é o filho de Davi que vai nos resgatar, que vai nos restaurar. Hosana tem, resumidamente, mais ou menos esse sentido. E essa manhã eu quero falar sobre o filho de Davi. Por quê? Porque há 2 semanas, né, consecutivas, o pastor Silas falou sobre o filho do homem e o filho de Deus. E quando ele me pediu para fazer a IBD dessa manhã, me veio à mente o filho de Davi, outro título de Jesus. Jesus era chamado, identificado, e identificou-se como filho do homem, ele identificou-se como filho de Deus e foi identificado como filho de Davi. Aí eu perguntei para ele: pastor, ainda vai falar sobre isso aí mais para frente? Não quero atravessar, né? Ele disse: não estava em mente, pode falar. Então eu queria pensar um pouquinho sobre o significado de ser chamado filho de Davi. Por que Jesus era o filho de Davi? O que há nesse título, nessa expressão que nos ensina a respeito de Jesus? Trazendo um resumo bem resumido para quem perdeu as 2 semanas ou uma delas, quando a gente pensa no filho do homem, e o pastor Silas trouxe, né, partiu do texto base de Daniel 7, 13 e 14, quando fala desse filho do homem que se apresenta ao ancião de dias. Então o filho do homem nos ensina e traz essa revelação a respeito de Cristo como uma visão profética, uma referência à humanidade do Cristo, né, do Messias, que ele seria humano, ele seria um homem humano, de carne e osso, filho do homem, um humano que exerceria domínio, força, poder. Ele encabeça a construção de uma nova humanidade. Ele é quem é o cabeça dessa construção nova de uma humanidade caída. Por quê? Porque lá no primeiro Adão, então, a humanidade caiu, e a partir de Adão, porque estávamos incluídos em Adão, ela está caída, derrotada. E agora esse filho do homem é a expressão do último Adão. O primeiro gerado sem pecado, porém pelo pecado corrompido, e gerado a humanidade do primeiro Adão pecadora. Agora aquele que é gerado do último Adão, gerado de Cristo, a partir de Cristo, na ressurreição de Cristo, inserido em Cristo, assim como estávamos inseridos em Adão, agora inseridos em Cristo, nós somos uma nova criatura, não é o que diz a palavra? Somos uma nova humanidade, uma nova pessoa, agora em Cristo. Então é a revelação completa da redenção do homem, que reconduz o homem, agora no sentido de homem mesmo, porque reconduz por meio de Cristo o homem ao governo dessa terra, dessa criação, que foi dado a Adão. Era ele quem devia cuidar, governar o jardim. Perdeu por seu pecado, e agora Cristo, por sua obediência, é reconduzido. É por meio desse homem, o último Adão, que somos reconciliados com Deus. Estávamos conciliados com Deus em Adão, perdemos, tornamos inimigos, agora reconciliados. Então essa expressão do filho do homem, um homem perfeito. E o filho de Deus, o texto base foi Daniel 3, 25.
Fala da fornalha de fogo, quando Nabucodonosor, depois de jogarem os 3 amigos de Daniel lá dentro, vê um 4º homem lá. E a expressão que sai dos teus lábios era semelhante como um filho de Deus. O filho, conforme a tradução dos deuses, é isso o pastor Silas explicou. A questão da tradução, da cultura babilônica, mas ali é a expressão, e a primeira expressão a respeito desse filho de Deus que se apresenta ali. E o que isso nos ensina? Revela a divindade e a origem espiritual do Cristo. Ele é um homem, ótimo, isso está entendido, mas ele também é o Filho de Deus, ele é divino, e ele tem essa origem espiritual, e revela o quanto esse Filho do Homem atrai a ele, porque o próprio Nabucodonosor queria ir até eles, pois viu que o fogo não os fazia mal, mas isso foi impedido, e então ele pede para que os 3 saiam. Então traz a evidência do governo absoluto, soberano de Deus por meio do seu Filho. Revela para nós também que existe um herdeiro. Quando a gente fala de filho, a gente pensa em herança, herdeiro. Então em Cristo, o Cristo é o que recebe a herança. E então por isso nós somos co-herdeiros, pois ao sermos gerados nele, somos adotados como filhos e co-herdeiros de Deus, porque ele é o Filho. Então nós nos tornamos filhos por meio de Cristo. Então esse é um resumão bem resumido do que foi falado nesses 2 últimos domingos. Agora a respeito do Filho de Deus, o que seria? A primeira coisa que vem do Filho de Davi na nossa mente, óbvio, é o cumprimento do ofício de Cristo como rei. Davi, rei, então filho de Davi, Cristo também é um rei. Exerce o ofício de rei, dos 3 ofícios de Cristo: rei, profeta e sacerdote, o sumo sacerdote, melhor dizendo. Então revela o cumprimento desse ofício de Cristo. Mas isso vai muito mais além, porque quando o povo esperava o seu Messias, havia 3 certezas no coração dele a respeito desse prometido, do Messias, do Cristo prometido que haveria de vir. Eles tinham 3 certezas a respeito disso. A primeira delas é que ele seria um judeu, porque é prometido para o povo judeu, então eles tinham a plena consciência de que essa promessa era para o judeu e de que ele seria o judeu. E o texto mais forte que eles usavam para isso é o texto lá de Gênesis 12, 2 e 3, quando Deus fala a Abraão, diz que ele seria uma bênção, que abençoaria os que o abençoarem, amaldiçoaria os que o amaldiçoarem, e por meio dele, de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Então, o judeu tinha consciência de que o Messias seria o cumprimento pleno dessa promessa feita a Abraão, de alguém que viria para abençoar todos os povos da terra, um judeu. Segunda garantia, ou segunda certeza que eles tinham é que ele seria da tribo de Judá. Gênesis 49, 9 e 10. Tem vários textos, eu vou lendo, se os irmãos forem rápido, acha aí, senão anota e depois confere. Gênesis 49, 9 e 10. Judá é um leão novo, ó, da onde vem o leão da tribo de Judá. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro, sinal de governo, cetro do rei, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. A tribo de Judá, aquele que detém o cetro, aquele que vem, aquele que pertence a ele, e ele as nações obedecerão. E a terceira certeza que eles tinham é de que seria da casa, da descendência, da família de Davi. Salmo 89, 3 e 4. Diz assim, Salmo 89, 3 e 4. Tu disseste: fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações.
firmarei, ou seja, o trono de Davi, da família, da descendência de Davi, está estabelecido para sempre, diz o Salmo 89. Então essa esperança do Messias, do Cristo prometido, que restabeleceria o reinado soberano de Israel, debaixo da tribo de Judá e debaixo da família de Davi. Esse era a esperança do judeu. Por isso eles aguardavam quando Jesus veio, e como nós já tantas vezes falamos, eles aguardavam, e aí começa aonde eles não compreenderam a profecia, ou em algum momento eles se perdem. Nós vamos ver por quê, o que é esse filho de Davi, porque eles esperavam um Messias assim como Davi era. Essa era a esperança do judeu. Como Davi foi, um governante como Davi foi. Como foi Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, é verdade, mas foi um homem de guerras. Depois nós vamos ver. Foi um homem de guerras, um governante que conquistou os limites de Israel e ampliou os limites de Israel debaixo de batalha, de muito sangue. E então eles esperavam, especialmente naquele momento onde Israel estava debaixo da opressão romana, sendo dominado pelos romanos, que o Messias então viria e montaria o seu exército e com mão de ferro expulsaria os romanos, restabeleceria o reino de Israel sob o trono de Davi e expulsaria todos os invasores. E assim o reino ia ser constituído e essa paz iria sendo expandida pela terra, conforme esse rei prometido Messias assumiria o governo e o controle de tudo. É interessante que hoje essa esperança do judeu que não reconhece Jesus como Messias, ou não reconheceu e não reconhece, ela não é mais essa. Hoje a esperança deles está correta no que diz respeito ao entendimento da profecia, porque o que o judeu espera hoje? Um homem de paz. E não um homem de guerra. Eles esperam um homem de paz que vai acabar com as guerras, com mão de fogo, de ferro, não. Mas esse homem já veio, e eles não o receberam, porque a sua esperança estava contaminada com a realidade ao redor. Com aquilo que eles viviam, e aquilo que eles viviam fez com que eles olhassem para a realidade e entendessem e interpretassem de maneira distorcida. E isso continua acontecendo com a gente muitas vezes até hoje. A gente olha para a realidade, aquilo que a gente julga como realidade, as circunstâncias da nossa vida, e deixa que essas circunstâncias interpretem as coisas espirituais, e aí a gente se perde na vida, toma decisões erradas, caminha para longe de Deus, se enfia em buracos, se afunda em pecados, porque a nossa visão distorcida da realidade faz com que a gente transforme as coisas espirituais em coisas carnais, enquanto que nossa forma de enxergar o mundo deve ser pela lente daquilo que é espiritual, é o inverso. Nós temos que olhar aquilo que a palavra diz, e por aquilo que a palavra diz, e então interpretar as circunstâncias, e assim tomar as decisões. Mas, então havia essa esperança, havia um chamado pacto davídico, um pacto que Deus fez com Davi, e essa esperança estava muito forte. Esse pacto aí, o Salmo 89, se você ler o Salmo todo, ele é uma repetição desse pacto com Davi, mas ele traz algo muito interessante no Salmo 89, porque ele traz justamente a quebra desse pacto num determinado momento. Ele traz o pacto como esse estabelecimento de um reino eterno, um reino que será para sempre, mas depois vai dizer que há, então, pela desobediência, está sobre o povo de Israel a disciplina, e não há mais o rei da casa de Judá e da família de Davi. Mas também traz a promessa do restabelecimento desse trono. Mas eu quero ler 2 Samuel 7. Abra aí, esse é um texto mais longo e a gente vai ler inteiro. 2 Samuel 7. Que é justamente quando Deus estabelece esse pacto com Davi.
Achou? 2 Samuel, capítulo 7, verso 1. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor dera descanso a todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda, ou num simples tabernáculo, né? Uma tenda, uma barraca. 3. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Quando Davi quis construir o templo, a casa, o palácio para o Senhor, ao olhar o seu próprio palácio e ver que o templo ou o tabernáculo, a casa do Senhor, era uma barraca. Você construirá uma casa para eu morar, diz Deus. Verso 6. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei na minha versão aqui, né, NVI, uma dinastia, mas a palavra aí é casa, já está interpretado aqui, né, uma dinastia, uma continuação de governo no trono. Lhe estabelecerei uma casa. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua casa, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado. O interessante, irmãos, aqui é que o pacto fala de uma casa, de uma posteridade, como o texto diz, de uma dinastia, de um trono, de uma autoridade, de um reino, ou seja, de um governo, e para sempre, de uma continuidade. Mas interessante que Davi se propõe a construir uma casa para Deus. E aí Deus diz: Davi, você vai construir alguma coisa para mim? Davi, e ele começa a chamar Davi. Na real, parece que Davi olhou assim: puxa, eu preciso dar uma força para Deus. Preciso dar uma ajudinha, porque eu estou aqui num palácio, numa casa de cedros luxuosa, e Deus continua habitando numa barraquinha, numa coisa simples. Eu vou construir para Deus um palácio. E Deus olha para Davi e diz: não entendeu algumas coisas. Não entendeu, eu preciso explicar para ele algumas coisas. E Deus então começa a revelar para Davi: olha, Davi, eu nunca quis palácio. Eu sempre quis uma tenda, e foi por uma tenda que eu caminhei no meio do povo, porque ela era móvel, desmonta, levanta, vai para onde quer, e assim Deus se movimentava. E se a gente pensar, fazendo um parênteses, até hoje Israel está preso, e obviamente isso tudo, quem sentou no alarme aí?
Nem desliga aí. Amém. Isso tudo sob o governo de Deus, mas vocês sabem que hoje não existe templo em Jerusalém. Por que não existe templo em Jerusalém? Porque lá, no lugar onde foi construído o templo, onde foi determinado que se construísse o templo, lugar onde Davi consagrou ao Senhor para que o templo fosse levantado, então tornou-se o lugar exclusivo da construção do templo. É ali que precisa ser construído, é ali que agora, no Antigo Testamento, Deus determina que o templo precisa ser levantado e ali feitos os sacrifícios. O que tem lá hoje? Uma mesquita árabe. A mesquita é árabe, né? Mas tem uma mesquita lá, do povo árabe, muçulmano, bem em cima do templo. E o que restou é o chamado Muro das Lamentações, onde eles vão lá e põem os papeizinhos com orações e pedidos, e aonde os ortodoxos, os judeus ortodoxos, lá com aquele vestimento diferente, com as franjinhas compridas, ficam lá, né? Fazendo as suas orações e dando cabeçada no muro. É o que restou, é o muro externo do templo. Por isso há essa briga, porque essa mesquita é a terceira em importância para o mundo árabe. E então o judeu é doido para derrubar aquilo ali, voltar a construir o templo e voltar a sacrificar e restituir todo o sacerdócio. Não existe sacerdote hoje em Israel. Mas Deus, por meio de Cristo, profetizou que o templo seria destruído. Foi destruído em 70, nunca mais foi levantado e nunca mais houve sacrifício, porque o sacrifício perfeito foi feito. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Está lá. Mas se fosse o tabernáculo, eles não estariam presos àquilo que eles mesmos determinaram e, por meio do coração de Davi, vou construir um templo. Porque o tabernáculo era móvel. Ele podia ser desmontado e levado, assim como acompanhou o povo, e no deserto, onde era feito o sacrifício? No tabernáculo. Mas em que lugar geograficamente? Aonde o povo estava. Depois que eles entram na terra, antes de construir o templo, onde era feito o sacrifício? No tabernáculo. Em que cidade? Em que lugar? Aonde o tabernáculo era levado. Obviamente, Deus, no governo de todas as coisas, levou isso para que se cumprisse, porque o tabernáculo perfeito veio dos céus, é Jesus Cristo. Ali é a morada plena de Deus em Cristo Jesus. Por isso lá em João diz, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E diz o texto que ele habitou, ou tabernaculou entre nós. E aí a gente vê justamente aqui, voltando para o texto, que Davi querendo construir uma casa, e Deus diz, não, Davi, é o inverso que nós vamos fazer, o inverso. Você quer construir uma casa, você não vai construir. Teu filho, vou permitir que construa, mas eu vou construir uma casa para você. Não é o que ele diz? Eu vou construir uma casa, eu estabelecerei a sua casa. Vou te dar uma casa, Davi. Você está pensando que esse palácio equivale a alguma coisa? Esse palácio é que tem valor? Não, a casa que eu vou construir e vai permanecer para sempre. É esta a verdadeira revelação daquilo que eu quero mostrar ao povo. E Deus constrói essa casa. Como a gente já vê, essa casa construída que revela a continuidade do trono de Davi é Jesus. Que casa que Deus construiu para Davi, hein? Que honra que Deus deu a Davi. E quem era Davi para isso? Mas Deus construiu uma casa. Mas, continuando, depois a gente volta um pouquinho para essa casa, esse trono do Senhor, essa revelação plena de Cristo, que é do trono de Davi, que é o Senhor Jesus. Mas começa a partir desse momento aqui, irmãos, também dentro da esperança messiânica, o conceito do reinado ou do tempo, do shalom. Shalom é uma palavra que a maioria de nós talvez conhece. O que significa shalom? Paz, né? Esse é o que na nossa tradução, paz. Mas também é o nome de Salomão.
Shalomão e shalom é a mesma palavra, a mesma raiz. Shalom, paz, pacífico. Só que shalom é mais do que paz. A palavra grega, ela traz muito mais do que paz. A ideia que estava no coração do povo quando se falava de shalom é uma prosperidade de tudo para todos. Saúde, bem-estar. Se você procurar lá no dicionário de hebraico para shalom, você vai encontrar isso. Saúde, bem-estar, segurança, tranquilidade, plenitude, contentamento, paz ou pacífico, que é o que se entendia de Salomão, pacífico. Então, quando eles pensavam no reino do Messias, o reino do Shalom, eles pensavam nisso tudo, um reino onde se haveria sustento abundante para todos, onde haveria um contentamento, saúde, bem-estar, plenitude das coisas, plenitude de vida. Essa era a esperança. Não era simplesmente a ausência de guerra, era também a ausência de guerra, era uma paz abundante. E isso é construído logo depois de Salomão. Mas quando Davi ouve essa promessa de Deus a respeito do seu trono, ele então pensa no seu filho, e aí abre aí em 2 Samuel 12. Quem foi que deu o nome de Salomão? Quem lembra? Antes de ler aí, né? Alguém lembra? Ninguém lembra, tá bom. Salomão tinha algum outro nome? Ninguém sabe também. Tinha outro nome. 2 Samuel 12, 24. Diz assim: depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Quem deu o nome para Salomão? Davi. Davi, porque na mente de Davi, no coração de Davi, estava aquilo que Deus havia dito, e Deus já havia dito a ele, como a gente vai ler daqui a pouco, que ele não construiria o templo porque havia muito sangue nas suas mãos. Por isso o filho seria um homem de paz e ele construiria o templo. Então ele, com isso em mente, ele dá o nome para o seu filho de Salomão, pacífico. Shalom é o nome, ou Shalomon. Mas diz o texto: e o Senhor o amou, e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias, que significa amado do Senhor, porque o Senhor o amou. Então Deus deu o nome ao filho de Davi de Gedidias, amado do Senhor. Quem deu o nome de Salomão para Salomão foi Davi. Era Davi que olhou para aquela esperança, para aquela promessa e disse: não, então meu filho vai ser esse homem do reino que permanece para sempre, vai ser ele. Então ele vai se chamar Shalom. Mas Deus disse: não é ele, não é ele, ele é amado meu, Gedidias. E Deus deu o nome de Gedidias. Mas Davi aplica na íntegra essa profecia ao seu filho num primeiro momento. Vai aí para Crônicas, primeiro livro das Crônicas, a Reis 28, Crônica dos Reis 28. Porque então Deus começa a manifestar como uma figura daquele que haveria de vir, por meio de Salomão, como seria uma sombra do reinado do Messias, o verdadeiro Shalom, o verdadeiro Salomão, o perfeito Salomão. Como Paulo diz, estas coisas todas eram sombras, então Salomão também era uma sombra. E quando a gente fala filho de Davi, lembra quem era o filho de Davi? Salomão. E aí por isso que os judeus na época não trouxe isso na memória, porque a esperança deles quando olhava para o filho de Davi era Davi. Mas o que Deus está dizendo: não olhe para Davi, olhe para Salomão. Salomão é a expressão do governo do Cristo, do Messias, e não Davi. O coração de Davi expressa um coração segundo
o coração de Deus, expressa o coração do Cristo, mas o governo que é estabelecido pelo filho de Davi é Salomão, e Salomão é o que expressa o governo do Cristo. 1 Crônicas 28, 2. O rei Davi se pôs de pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra do meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel, e dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Davi já profetiza a respeito desse reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Volta um pouquinho, Crônicas 22. Primeiro? Eu falei segundo? Falei, acho que não. Falei primeiro. Dom de línguas. Só que está do avesso, está confundindo. 22. De certa maneira ele repete, mas vai falar a respeito desse reinado de Salomão. Mas veio 22:8 de 1 Crônicas. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente, empreendeu muitas guerras, por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele quem vai construir um templo em honra do meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Eu firmarei para sempre o trono do reinado dele. Aqui diz a respeito de Salomão e fala, o seu nome será Salomão, que a gente precisa entender que o que está acontecendo, Deus tinha dito para Davi que ele seria um homem de paz, que o seu reino seria de paz. Então Davi interpretou isso como, porque era o princípio judaico, o nome associado àquilo que a pessoa vivia. Davi então dá o nome de Salomão. Ele entende que Deus está dizendo para ele: olha, ele vai ser chamado de pacífico. Mas ele diz aqui que firmarei para sempre o seu trono do reinado dele sobre Israel. Quando ele diz estabelecerei para sempre, não é que Salomão seria um rei que não morreria, mas que essa expressão do seu reino de paz é que seria estabelecido para sempre em Israel. Esse era o princípio do governo do filho de Davi, que seria estabelecido para sempre em Israel. Esse é o princípio do governo do Messias, um trono estabelecido sobre a paz, o Shalom. Shalom, lembre-se de tudo isso, Shalom, e não simplesmente uma paz, ausência de guerra. E se a gente for ler lá em 1 Reis, como foi o reinado de Salomão, 1 Reis 4:24 diz assim: ele governava todos os reinos a oeste do rio, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e de sua figueira, desde Dan até Berseba. Então, como era o reino de Salomão? Salomão não fez guerras. Havia abundância no tempo de Salomão.
como até hoje se fala das riquezas do rei Salomão e das riquezas de Israel nesse período. O povo prosperava, o povo tinha prosperidade de tudo e era para todos. O povo vivia um tempo de bem-estar, não era oprimido, não era esmagado, não era perseguido, não vivia com medo de invasões como antes vivia, dos filisteus, dos povos ao redor. O povo estava tranquilo. E então, quando vem a promessa do Messias, Isaías 9, acho que boa parte da gente conhece. Diz 9, verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Príncipe da Shalom, no original, o Príncipe Shalomão. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Maravilhoso Conselheiro. Salomão era conhecido também como um maravilhoso conselheiro. Se você lembra da rainha de Sabá, lá em Reis, 1 Reis 10, a rainha de Sabá sai da sua terra e vai até Salomão, uma viagem longa, e ela vai com uma comitiva, com muitos presentes, com ouro, com prata, e ela faz uma viagem longa, perigosa, para chegar diante de Salomão, e o texto diz que ela tinha perguntas das mais diversas para fazer para Salomão a respeito da vida, porque tinha ouvido falar a respeito da sabedoria de Salomão, e ela chega e entra na presença de Salomão e diz: olha, eu vim porque eu quero lhe perguntar, e eu ouvi falar da sua sabedoria. E Salomão diz: pergunte. E ela então começa a fazer perguntas, e o texto diz que Salomão respondeu a cada uma delas. E ela fica maravilhada com as respostas de Salomão. Então Salomão abre os cofres do palácio e mostra as riquezas do seu reino, e ela fica maravilhada, e então entrega os seus presentes, e Salomão diz que ela pode escolher o que quisesse das riquezas do reino de Salomão e tomar para si. E ela então toma e segue o seu rumo, maravilhada com aquilo que havia ouvido. Por isso o texto, falando a respeito desse reino que seria estabelecido por meio do Messias, diz que ele seria um maravilhoso conselheiro. Guarda isso, porque no finzinho a gente vai ver Jesus falando a respeito disso. Então, houve um reino de paz, um reino de Shalom, um reino que se domina. Mas esse filho de Davi vai trazer uma expressão que vai juntar e vai finalizar justamente o filho do homem e o filho de Deus. Porque ele está falando de algo eterno. Não está falando de um reino eterno o tempo inteiro, de algo que durará para sempre, de algo eterno, de algo que não se acaba, de algo que permanece. E Davi, então, em um momento, percebe isso. Tem uma revelação se profetiza a respeito disso. Está no Salmo 110:1, mas nós vamos ler Mateus 22, quando Jesus cita esse salmo. Mateus 22, verso 41. Diz assim: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma:
o Senhor disse ao meu Senhor, essa é a citação do Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Eles viviam questionando Jesus, viviam tentando pôr Jesus em confronto. E aí Jesus faz uma perguntinha só. Então tá bom, então vou agora minha vez de perguntar. Jesus é filho de quem? Ele é filho de Davi. A esperança deles estava firme, concreta, é filho de Davi. É da tribo de Judá, é um judeu. E ótimo, mas como é que então ele é filho de Davi, se o próprio Davi, lá no Salmo 110, falando a respeito desse Messias que haveria de vir, diz que o Senhor falou ao meu Senhor. Davi está falando, Deus falou ao meu Senhor. E como o filho pode ser Senhor do Pai? E aí eles ficam sem resposta, não tinham como responder. E Jesus, obviamente, os fariseus não tinham interesse em conhecer a respeito de Cristo, ele não responde. Mas o que isso está ensinando? Está ensinando que o filho de Davi, esse Messias que haveria de vir, ele é depois de Davi, mas também é antes. Ele é descendência de Davi no sentido humano, como o filho do homem. Mas ele é antes de Davi, porque ele é alguém eterno que estabeleceria algo para todo sempre que não se perderia mais. E Davi percebe, enxerga e profetiza, como diz Jesus, falando no Espírito, o meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. Então, o filho de Davi, essa expressão, além de nos falar a respeito da revelação do reino e da forma do reino de Cristo, o reino do Shalom, também é a junção daquilo que é humano com aquilo que é divino, daquilo que é terreno com aquilo que é eterno, daquilo que é carne, mas daquilo que é espiritual, como Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Daquilo que é o Filho do homem, mas também é o Filho de Deus. Os dois contidos numa só pessoa, num só governante, Jesus, que era tanto o Filho do homem como o Filho de Deus, era o Rei, o Filho de Davi. Perfeitamente humano, perfeitamente divino. Mas o que a gente aprende com isso? Quando a gente olha para esse Rei, Cristo, a gente precisa aprender a ser o homem como ele é, porque ele é o homem perfeito. E como homem perfeito, o que foi que ele fez? Como foi que ele agiu? Como um rei perfeito, ele buscou o tempo todo a vontade do Pai, a vontade do seu Senhor, do Pai. Pai, qual é a tua vontade? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O tempo inteiro ele está em oração buscando a vontade do Pai. Ainda quando está nas dores próximas à sua crucificação no Getsemane, ele diz, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele, revelando-se como um homem, expressa o homem pleno, perfeito, obediente, 100% dedicado a Deus. Assim como nós precisamos ser, buscar em todos os instantes da nossa vida, em todas as caminhadas, sermos dedicados plenamente a Deus. Esse é o filho de Davi. Mas também ele nos revela como é Deus. Porque Hebreus vai dizer que ela é a expressão exata de Deus. Plena, perfeita, resplendor da glória. E como é Deus em Cristo? Como é? Como é Deus quando a gente vê Jesus? E aí muita gente pensa que como se Deus tivesse mudado do Antigo para o Novo Testamento, como se Deus, o Pai, fosse mal-humoradinho, né? O Deus do Antigo Testamento é mal-humorado, ele facilmente se irava. Não, é o mesmo. A expressão exata daquilo que Deus é. E em Jesus o que nós vemos? Nós vemos que Deus ele é dedicado a salvar e governar e entregar ao homem o seu Shalom, o reino de paz.
Como governante, como Deus, nós vemos Cristo justamente em todo lugar, aonde Ele vai, aonde Ele caminha, distribuindo o quê? Paz, saúde, perdão, liberta da culpa, tira a opressão daqueles que eram oprimidos pela sua própria sociedade. Aonde Jesus vai, Ele expressa esse amor de Deus que se derrama num governo que não é opressor, mas que é acolhedor. O tempo todo, diz o texto, que Ele está buscando aquele que estava perdido. Está buscando os doentes, porque Ele não veio para os sãos, mas para os que estão doentes. E Ele está buscando os doentes, doentes da alma, doentes lá dentro, doentes de seus pecados. E Ele está lá correndo atrás e buscando e ensinando. Ele está dizendo: você que vem a mim, recebe vida e vida em abundância, recebe shalom da parte de Deus. Uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus. A vida abundante é cheia de riquezas? Não. Não foi o que Jesus disse. Ele disse que nós teríamos o que comer, o que beber, o que vestir, e teríamos o fruto do nosso trabalho, assim como Jesus teve e viu o fruto do seu precioso trabalho. Mas uma vida abundante de paz, de amizade com Deus, de reconciliação. Você tem usufruído pela fé dessa realidade do reino de Shalom, o filho de Davi, que está instituído entre nós. Essa paz tem inundado o seu coração. Essa alegria tem inundado o seu coração. Esse contentamento que Paulo vai falar lá aos Filipenses, que aprendeu o segredo do contentamento, o segredo do shalom, mas lá está em grego. Aprendi o segredo do contentamento, é viver contente em toda e qualquer circunstância. Não pode tirar a paz. E Jesus está prometendo. Tem um fardo pesado. Jesus diz: vem a mim, troca comigo, eu tenho um leve para te dar. Tem um jugo, uma condução, um governo pesado sobre os teus ombros. Diz: vem a mim, eu tiro esse e coloco o meu, que é suave. Não é brusco, não pesa, não machuca, mas conduz com amor e graça. Será que a gente está vivendo o shalom de Deus, a qual Ele deixou para a igreja? Não foi isso? Para os seus filhos? O que Ele diz? A minha paz, o meu shalom vos deixo. Não vos deixo como o mundo deixa, porque o shalom no mundo é conquistado por meio de guerra e ausência de incomodação. Diz: não, a minha paz é outra, mas eu deixo para vocês. Ele deixou para nós, deixou para mim, deixou para você, deixou para todo aquele que crê. Está derramado o reino de Shalom, o reino do filho de Davi, o governante que não passa e o seu trono não pode ser mais derrubado, conquistado, destruído. Não passará mais, ele permanecerá para todo o sempre. Será que nós estamos vivendo essa realidade? Será que nós não temos que nos debruçar e clamar diante do Senhor, que pela fé possamos crer de todo o coração no filho de Davi, essa expressão plena daquilo que nós somos e daquilo que Deus é, aquilo que o homem é em Cristo e daquilo que Deus é e sempre foi e se manifesta em Cristo. Ele é a perfeita expressão do homem. Também em Efésios vai dizer que nós juntos vamos crescendo até atingirmos a maturidade plena de Cristo. Num tempo de tanta confusão no que diz respeito a ser homem, a ser mulher, não é? Estão se confundindo as identidades, não se sabe mais o que é ser homem, o que é ser mulher, é homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, e essa confusão onde a masculinidade tem sido deturpada, a feminilidade tem sido deturpada. O texto diz: olha para Cristo, Ele é a plenitude do humano.
seja homem, seja mulher. Mas muitas vezes nós, dentro da igreja, não estamos olhando para a Escritura e para Cristo. Estamos olhando para as filosofias e as ideias do mundo desse tempo. E por isso nós também estamos ficando confusos. As ideias vão nos confundindo. Por quê? Assim como os judeus, nós olhamos para as circunstâncias e elas estão difíceis. Nós temos que interpretar. Não, nós temos que olhar a Escritura e interpretar os tempos. Que tempos é esse que estamos vivendo de tamanha confusão? Que tempo é esse que estamos vivendo onde você, de acordo com o que está sendo ensinado, não sabe mais como ensinar o seu filho e o que ensinar para o seu filho? Porque você não busca na Escritura, porque a Escritura diz como ensinar e o que fazer e como nós devemos ser em Cristo. Esse filho de Davi também nos revela a respeito do perfeito mediador. Por quê? A gente conhece, a maioria conhece o texto lá de Paulo falando a Timóteo que há um só mediador. O que é o mediador? É um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem Jesus. Mediador é o que está no meio, não é? É a ponte, é o que liga duas coisas, está no meio. Mas no conceito jurídico, que é o termo que o texto lá usa, um mediador é o que não tem interesses que pesam para um dos lados. Ele não tem interesses, quando ele está mediando uma causa, que pesam para aquele lado A da causa. Quando se faz acordo, uma mediação para se fazer um acordo, para se estabelecer um final de inimizade. Então o mediador, ele conversa com um, conversa com o outro, e não deveria, pender para nenhum lado, porque ele não tem interesse em nenhum lado. Mas em Cristo, esse mediador, ele é pleno e perfeito, porque ele tem interesse nos dois lados. Ele é plenamente Deus, e tem interesse na justiça plena de Deus, mas ele é perfeitamente homem. Ele tem interesse na justificação e na salvação plena do homem. Por isso ele é o único capaz de ser o mediador. Porque ele é santo. Porque é Deus. E ele é santo. Não porque é Deus, mas porque viveu como um homem. E como homem não pecou e é santo. Não há o que o contamine, então ele não pende para o homem, assim, tadinho, ele é um pecador. Não, ele merece ser julgado, eu sou santo, e eles são corruptos. Mas ele também olha e vê a expressão do amor do Pai dedicado ao homem, e diz, mas ele crê, e o meu sangue foi derramado por ele, e como homem, aqueles que estão ligados a mim, eu faço a ponte. E ele estabelece, como diz a Escritura, paz. Antes éramos inimigos, agora nos tornamos amigos e nos reconciliou em um só corpo. Paz. Que expressão tremenda da glória do Senhor. Esse é o nosso Cristo. É Ele que nós temos que buscar o tempo todo, é Ele que nós precisamos clamar o tempo todo, é Ele aquele que é capaz de nos ligar plenamente às coisas que são eternas. Para encerrar, vamos abrir em Mateus 12, 42. Mateus 12, 42. A rainha do sul, rainha de Sabá, na NVI já traduz para sul, mas é a rainha de Sabá, que nós citamos lá de 1 Reis 10. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão.
Se Salomão era um maravilhoso conselheiro e respondeu todas as perguntas da rainha de Sabá, Jesus diz: olha, está aqui quem é maior do que Salomão. Está aqui o verdadeiro e pleno filho de Davi, o filho de Deus, o filho do homem, aquele que é a expressão perfeita do maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. E é a rainha de Sabá que reconheceu em Salomão algo superior. Diz o texto que ela se levantará no juízo contra esta geração, aquela geração. Contra essa geração que não consegue olhar para Cristo e ver quem era Salomão diante de Cristo. Essa palavra diz que nele, em Cristo, não em Salomão, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aonde? Em Cristo. Em Cristo. Será que a gente está vivendo essa realidade plena do conhecimento de Cristo? O que Jesus está dizendo para aquele povo, para aquela geração, é que Ele estava diante deles, e uma expressão e uma revelação que era só uma sombra foi capaz de levar uma mulher, uma rainha, a atravessar o mundo conhecido da época para ouvir aquele homem. E Jesus está dizendo: eu estou aqui, mas vocês não estão me ouvindo. E eu sou muito maior do que Salomão. Nós estamos ouvindo. Você está ouvindo. Está ouvindo Jesus. Você está indo até Jesus. Você está atravessando aquilo que for necessário para ouvir Jesus. Está rompendo com o que for necessário para estar diante de Jesus, para clamar a Jesus, para perguntar a Jesus, para lançar sobre Ele as suas dúvidas. Ou você olha ao redor e tenta interpretar Jesus pela realidade, que não é realidade, que continua sendo sombra. Porque a realidade continua e sempre vai ser Cristo.